preparatórias para o Enem. Então, quero desde já agradecer ao professor Breno por ter aceito o convite, parabenizar a vocês, alunos, pela disponibilidade de assistir essa aula. O Enem é muito importante na vida de vocês, né? A oportunidade de vocês darem sequência aos seus estudos nas instituições de ensino superior. E a Faculdade Uni São Lourenço fica muito feliz de poder, mais uma vez, proporcionar uma Semana da Responsabilidade Social com um cunho tão importante quanto esse de preparar vocês para o mercado de trabalho e visando um futuro melhor a todos, né? Nós já participamos da Semana da Responsabilidade Social desde 2009, nós somos certificados, e isso é um dos das várias ações que a Faculdade Uni São Lourenço proporciona, não só para os alunos da faculdade, mas para os alunos da nossa sociedade, das nossas comunidades, né? Baipendi, Caxambu, enfim, nós vamos ter gente aqui até de Cataguases hoje, que são outras unidades do UNES que vão participar com a gente também. A gente fica muito feliz de tê-los aqui conosco, né? A ideia primordial, então, desse projeto é justamente ampliar oportunidades para vocês no ensino médio, né? A realizarem um bom Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Nós sabemos, nós tivemos muita dificuldade desde o mês de março do ano passado, então nós sofremos algumas perdas que foram significativas, né, na aquisição de conhecimentos, para se realizar um bom exame. Então, por isso, nós viemos aqui a partir da ideia da professora Dayana, procurar oportunizar uma maior aprendizagem, né, desses conteúdos para vocês durante essa semana. Então, vocês estarão hoje com o professor Breno. Na terça-feira, vocês terão um aulão com a Júlia, que será um aulão de dicas para o Enem, muito legal. No dia 23, aulão de matemática com a nossa professora Elisele, uma professora da Faculdade Uni São Lourenço. E encerramos na sexta-feira com a professora Marlene, com um aulão de língua portuguesa e redação. Lembrando que as aulas de quarta, quinta e sexta, elas se iniciam às 19 horas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Mais uma vez, professor Breno, gratidão aí pela disponibilidade, e que vocês tenham uma semana de muito aprendizado, e nós da Faculdade Uni São Lourenço estamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que venha a surgir com relação ao ensino superior ou outros assuntos voltados à formação de vocês. É legal? Eu estou deixando o telefone da faculdade da nossa unidade aí no chat para vocês, e me coloco à disposição para que vocês precisarem. Bons estudos, galera. Boa sorte para vocês, boa semana. Breno, boa aula, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado, Alfredo. Um grande abraço. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de vocês, né, nesse aulão, e agradecer também o convite aí do Unis São Lourenço, para eu estar ministrando aqui essa aula, né? A Dayana, eu trabalho com ela, eu sou professor de física há uns 20 anos, mais ou menos, e a minha formação inicial foi em engenharia, eu sou engenheiro de alimentos, eu graduei na Unicamp, fiz o mestrado lá e já me distanciei da área da atuação na empresa, né, e parti mais para a parte acadêmica, e acabei aqui no sul de Minas, estive em Lavras fazendo doutorado, mas não cheguei a concluir, e trabalho com ensino médio, ensino superior. Atualmente eu dou aula em colégios aqui da região, ensino médio, cursos pré-vestibulares, dou aula para o ensino superior também, na disciplina de física médica e radiações. E ao longo dos anos, né, a gente vem acompanhando aí
a proposta que o Enem apresenta, não só na prova de física, nas ciências da natureza em geral, que basicamente é tentar, né, uma tentativa, né, de trazer, contextualizar a física para eventos, para fatos do cotidiano que a gente experimenta na nossa vida aí. Muitas vezes, né, algumas questões acabam sendo um pouco mais tradicionais, mais teóricas, exigem, né, a aplicação de fórmulas, e outras questões não, elas se baseiam mais em uma análise um pouco mais da teoria em si, não da aplicação dos modelos matemáticos, né? A física, todo mundo gosta de conversar sobre a física, sobre o universo, buracos negros, teoria da relatividade, viagem no tempo. A dificuldade encontrada é trabalhar, manusear os modelos matemáticos que a física utiliza, né? Basicamente, a física ela tenta traduzir numa linguagem que a gente consiga entender e transmitir como que o universo funciona, quais são as leis que regem o funcionamento de todos os fenômenos que a gente observa. A origem da física não vem ao caso, mas vem desde a Grécia Antiga, com Aristóteles, né, com os modelos para o universo que os gregos desenvolveram e outras civilizações também, passa pelo Galileu, pelo método científico, pelo renascimento cultural e científico, né, e aí a física se constitui como uma ciência, e ela elege, então, uma linguagem para ser desenvolvida, que é a matemática, né? Não tem como a gente trabalhar a física sem trabalhar com a matemática, porque a física ela se expressa através da matemática. São as leis matemáticas para o funcionamento do universo. Só que a gente pode, algumas dessas leis, a maioria, a gente consegue traduzir em palavras. Outras, principalmente da física moderna, já fica bem complicado, porque a realidade que essa física moderna descreve, a estrutura dos átomos ou velocidades muito elevadas, são eventos muito longe do nosso cotidiano. Por isso mesmo que física moderna não é um dos assuntos mais exigidos no Enem, tá certo? Como o nosso tempo é relativamente curto, né, a gente vai aqui até umas 9 e pouquinho, não tem como, né, em 50 minutos, em uma hora, mesmo em 24 horas, a gente passar aqui toda a física do ensino médio, né? Seria uma pretensão de minha parte tentar, em 50 minutos, resumir 3 anos de aprendizado que vocês têm nas escolas aí. Então, o que eu fiz foi selecionar alguns pontos, né, principalmente de cinemática e de eletrodinâmica, para a gente dar uma olhada, revisar alguns conceitos, trabalhar algumas questões da prova do ano passado, para vocês verem como essa teoria é aplicada, como a gente manuseia esses modelos matemáticos, e caso alguém tenha alguma dúvida, né, por favor, né, se expresse aqui no chat, não guardem as dúvidas. E essa é um pedido que eu faço a todos vocês. Aproveitem as aulas, né, nas suas escolas, quem está tendo a oportunidade de estudar. Eu sei, como o Alfredo falou aí, é um período de pandemia, né, o ensino, a vida de todo mundo virou de cabeça para baixo em todos os aspectos, mas, né, no meio da tempestade a gente tem que continuar a remar. Então, quem está na luta, quem deseja, né, ingressar numa universidade, seguir uma carreira acadêmica, obter um diploma, seja para depois se colocar no mercado de trabalho, ou mesmo seguir a área acadêmica, atuar como professor, essa preparação, esse estudo, ele é fundamental. As coisas não caem do céu e o resultado, ele é fruto do trabalho, né? Ninguém nasce sabendo física, né? Todo mundo tem dificuldade, alguns mais, outros menos, e todo mundo que entende um pouco a física teve que se esforçar bastante. Então, aproveitem as aulas, por pior que vocês achem que o professor de vocês possa ser, ele com certeza tem algo a oferecer. Questionem, não aceitem, né? Coloquem os seus pontos de vista, peçam explicações, se posicionem nas aulas. Na aula online, a participação é muito baixa, isso prejudica muito o aprendizado também. Então, assim, tem que, né, não é essa coisa de entrar numa paranoia, Enem, tem que estudar não sei o quê, mas a gente tem que ter um objetivo e trabalhar, né, em função desse objetivo. Se o objetivo é ingressar numa universidade, você tem que ter uma rotina de estudos, né, aquele blá 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 que com certeza vocês já escutaram, certo? Então, é isso, pessoal. Desejo a vocês muito sucesso no Enem, força, e que, né, vocês não parem, né, porque a gente continua estudando para o resto da vida, né?
Vou começar, então, aqui a nossa aula. Acredito que eu consiga apresentar aqui a minha tela. Eu acho que foi, né? Compartilhou a minha tela aí com vocês, certo? Dá um ok aí no chat. Está compartilhando aí? Certinho, professor. Beleza. Assim. Só uma introdução aqui, né? Muita gente pergunta, o que cai no Enem? O que mais cai? Bom, tudo que está no edital pode cair. A realidade é essa. Agora, existem diversas fontes aí na internet, é só pesquisar sobre quais os assuntos mais cobrados em todas as disciplinas, né? Então, aqui a gente tem dois dessas listagens que a gente percebe nesse aqui que pegou um período grande do Enem aí. Então, quando a gente olha a distribuição dos assuntos, cinemática, dinâmica, fluidos, produção de energia, trabalho e energia, quantidade de movimento, né? Movimento harmônico é muito raro, mas também tudo isso aqui que eu estou sublinhando, pessoal, gravitação, estática, faz parte daquilo que a gente chama mecânica. E esse, então, é o assunto que mais cai no Enem. Né? A mecânica é aquilo que a gente estuda, começa a estudar as leis de Newton, cinemática, lá no começo do ensino médio, e é o assunto mais cobrado no Enem, de uma forma geral. Alguns assuntos são pouco cobrados. A gente vê que física moderna, né, de uma forma geral, cai pouco, a quantidade de movimento também cai pouco, movimento harmônico, né? Mas, né, quando a gente pega o estudo de movimentos, de uma forma geral, isso é muito cobrado, tá certo? Assim como a parte de eletrodinâmica, né, a porcentagem de questões é bastante elevada. Então vejam que realmente é muita coisa, né? Eu não concordo com isso, mas a gente não tem o que fazer, a gente tem que se adequar à realidade e tentar, dentro do possível, contemplar todos esses assuntos. Agora, isso aqui você não vai fazer em uma semana, isso aqui é feito durante um ano todo. Obviamente que não é para desanimar ninguém, né? Dá tempo ainda de rever muita coisa e às vezes uma aula, um aulão que você assiste, um exercício que você vê a resolução na internet, é isso que vai fazer a diferença para você lá na hora. Ninguém, né, tem nada garantido, todos têm a mesma oportunidade, cabe aí a cada um, né, apresentar no momento da prova, né, aquilo que conseguiu desenvolver ao longo do ano aí. Antes da gente começar a falar um pouquinho aqui sobre mecânica, vou pegar aqui. Algumas dicas aí, né, para vocês tomarem bastante atenção. Então, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, leiam o enunciado da questão com atenção. Não adianta sair louco, desesperado, eu só tenho 3 minutos para cada questão. Se você não fizer uma leitura atenciosa, você não vai conseguir resolver a questão. Anota as informações, sublinha, anota mesmo, copia quais informações o programa te fornece. E, super importante, gente, você tem que ser capaz de, na leitura, identificar a pergunta. Então, veja que tudo isso aqui, né, esses 3 primeiros pontos, não tem nada a ver com física. Isso aqui é interpretação de texto. Né? A gente não aprende física se a gente não souber ler um texto, analisar esse texto e compreender esse texto. Tá certo? Por isso que a língua portuguesa, junto com a matemática, para mim, são as disciplinas mais importantes, né, da formação escolar, porque se você sabe ler, entender o que você está lendo, se você conhece a matemática, sabe manipular as operações básicas e tudo, você vai conseguir aprender física. Né? Se você se esforçar, você vai conseguir aprender. Cuidado com as unidades de medida. Antes de fazer as contas, né, confiram as unidades de medida, vejam se essas unidades são compatíveis, se é preciso transformar alguma unidade ou outra, tá certo? E deem preferência às questões mais fáceis. Deixa aquelas questões mais trabalhosas, que exigem, né, um tempo maior, para o final. Porque se você acertar uma questão difícil e errar uma fácil, né, pela forma de correção do Enem, você vai ser prejudicado. Então, as questões que são mais fáceis, que não exigem cálculos, essas questões a gente não pode errar. Né? Então, dê bastante atenção a elas, dá prioridade às questões mais simples
e deixem as questões mais trabalhosas para o final, porque todo mundo vai ter dificuldade nas questões mais trabalhosas. São cerca de 15 questões, aproximadamente 15 questões, né, de física, 15 de química e 15 de biologia. Pode ser 14, pode ser 16, mas eu diria que 1/3 dessas questões são mais trabalhosas. 2/3 dessas questões são questões simples, que você não vai gastar muito tempo na resolução. Tá certo? Então, essa prioridade às questões mais fáceis é super importante. Quando a gente fala em mecânica newtoniana, né? Essa mecânica newtoniana, ela é também chamada de mecânica clássica, né? Porque a gente tem a mecânica relativística, a mecânica moderna, que trabalha com velocidades próximas da luz e que tem que ser analisadas pela teoria do Einstein da relatividade. A mecânica do Newton é a mecânica clássica. Ela explica os movimentos que a gente observa na nossa vida. Desde a queda da maçã, tem a lenda que o Newton viu a maçã cair, ninguém sabe se foi verdade, até as órbitas dos planetas em torno do Sol. Então, o trabalho do Newton é algo assim assombroso, né? Uma pessoa que dos 17 aos 21 anos de idade contribuiu dessa forma para o progresso da ciência, porque tudo que o Newton produziu foi até os 20 e poucos anos de idade. Depois ele ficou pesquisando alquimia, ocupou cargos burocráticos, mas a produção científica dele ocorreu num período muito curto e ele era muito jovem, né? O Newton, ele explica todos esses movimentos a partir de 3 leis simples, que são as chamadas leis de Newton, as leis da mecânica. A lei da inércia, que é a primeira lei, né? Se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Se não tem nenhuma força diferente de zero atuando nele, ele permanece parado. Ou se ele tiver em movimento retilíneo, em linha reta, com velocidade constante, ele mantém essa velocidade. A segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei, que é a ação e reação. Tomar cuidado que na física nós trabalhamos com grandezas vetoriais. Então, quando a gente for somar forças, ou acelerações, ou velocidades, são vetores. E vetores precisam de um tratamento matemático adequado. Aí existem aquelas regras de soma, né, de vetores, de decomposição de vetores. Isso tudo é muito importante dentro da mecânica. Saber fazer a soma de vetores e saber trabalhar com a decomposição desses vetores, tá certo? Como eu falei, não dá hoje para a gente aprofundar, né, em tudo que seria necessário, que eu gostaria de aprofundar com vocês. Então, eu vou estar indicando aqui, né, alguns pontos importantes que eu acho que merecem uma atenção especial. A gente estuda, então, essa mecânica newtoniana. O Newton produziu isso aqui no século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, né? Não, 17 e 18. 1600, ele morreu em 1700 e pouco. Ou seja, tem só 300 anos que o Newton pensou tudo isso. A gente não pode simplesmente ignorar isso devido a razões históricas, porque isso tem um valor histórico, e também a nossa sobrevivência. Se todo mundo parar de estudar física, se a gente esquecer disso, em 2, 3 gerações a gente volta para a Idade Média. Não vai ter ninguém para operar as usinas hidrelétricas, não vai ter ninguém para trabalhar nas indústrias, projetando as máquinas, consertando as máquinas. Ou seja, a nossa sociedade ela depende desse conhecimento. Esse conhecimento ele é super importante. Muita gente torce o nariz porque tem dificuldade de compreensão, né? Às vezes não teve um ensino adequado sobre a física, mas assim não existe nenhuma dúvida da importância da física, né, nas nossas vidas. E a física ajuda a gente a ver o universo de uma maneira bem legal, né? Vamos começar aqui então na nossa revisãozinha falando sobre a cinemática, né? A cinemática é um estudo mais descritivo dos movimentos. Então, quando a gente fala em estudo descritivo, você não vai se preocupar com as causas desse movimento. Você só vai descrevê-lo, né? E a gente descreve, essa descrição ela é feita em funções de valores de posição, que um corpo ocupa ao longo do movimento, aonde que ele vai estar em determinado instante, né? Velocidade,
e aceleração. Então, esses são três conceitos básicos para a gente entender a cinemática. Qual que é a posição que um corpo ocupa? Essa posição a gente usa a letra S de space, do espaço, também chamado de espaço ocupado. A velocidade, como que ele se move, a rapidez com que essa posição muda no espaço, e como que essa velocidade muda, que isso tem a ver com a aceleração. Então, vejam, se um objeto se move, né, quando você mede a posição de um objeto, primeira coisa, você tem que definir, né, um ponto a partir do qual você vai medir essa posição. Então, você define que, por exemplo, aqui vai ser a posição 0. Se num determinado instante um objeto ocupa uma certa posição, essa posição que eu meço é o espaço dele. Normalmente, o espaço inicial é a posição ocupada no instante inicial. E esse instante é 0, porque você zera o cronômetro. Então, o objeto estava aqui, ó, nessa posição, quando eu comecei a marcar o tempo. Se esse objeto estiver em movimento, essa posição vai variar. Então, após um certo tempo, ele vai estar numa outra posição. Isso caracteriza o movimento, a mudança da posição do objeto. Num instante final, t qualquer aqui. Se essa posição muda, ele está em movimento. Como que essa posição muda? Ele pode demorar bastante tempo ou pouco tempo para mudar essa posição. Aí entra a ideia de velocidade. E essa velocidade, ela também pode ser alterada. Quando você pisa naquele pedal do carro, a velocidade aumenta. Aquele pedal chama acelerador exatamente porque ele produz aceleração. A aceleração tem a ver como a velocidade muda. É uma outra grandeza. A gente não pode somar velocidade com aceleração, nem com posição. São coisas distintas, né? Mas são relacionadas. A velocidade indica como a posição muda e a aceleração indica como a velocidade muda, né? Normalmente a gente trabalha com movimentos retilíneos, que são mais simples. Então o objeto se move sobre uma reta, chamada reta dos espaços. E aí a gente tem alguns movimentos que são estudados no ensino médio. O movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento circular uniforme. Cada tipo de movimento tem as suas características, tem um conjunto de equações, tem gráficos próprios também. E a gente tem, então, né, para estar bem preparado para o Enem, saber analisar os três tipos de movimento que são estudados na cinemática do ensino médio. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo certo? Estão ouvindo algum ruído ao fundo? Que eu tenho vizinhos com filhos aqui, e aí às vezes fica meio barulhento. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Tudo tranquilo, né? Beleza? Valeu, Thales. Então, quando a gente fala desse movimento retilíneo uniforme, é o mais simples que a gente pode imaginar. O que ele tem de característica? Primeiro, é retilíneo, né? Não é à toa que ele tem esse retilíneo nome, porque a trajetória é retilínea. Por que ele é chamado de uniforme? Porque o valor da velocidade, o módulo da velocidade é constante. Bom, a aceleração, ela mede a variação da velocidade num intervalo de tempo. Esse delta é sempre o valor final menos o valor inicial. Então, quando eu falo ΔT, é o intervalo de tempo. T0 é o instante inicial e T é o final. No instante T0 tinha uma velocidade V0, que era a velocidade inicial. No instante final, T tem uma velocidade V, que é a velocidade final. A aceleração é isso. Agora, se a velocidade é constante, a velocidade inicial vai ser igual à final. Então, aqui em cima vai dar 0. Isso caracteriza o movimento uniforme, ele tem aceleração nula. Ele é muito simples, a gente tem basicamente só uma equação, na real, que é essa daqui. Essa velocidade eu posso chamar de velocidade média, mas ela vai ser igual à velocidade em todos os instantes, porque a velocidade simplesmente não muda, ela é constante. Então, a velocidade média ela é igual à instantânea nesse movimento. E aí, se a gente desdobrar essa equação, abrir os deltas aqui, S menos S0, T menos T0, a gente consegue obter
essa equação que é chamada função horária dos espaços, o famoso seu sorvete. Então, aqui eu tenho a posição ocupada num instante qualquer. Esse S seria a posição num instante qualquer, que eu chamo de T. Aonde que o objeto vai estar em um determinado instante? É esse S que eu quero saber. S0 é a posição no instante inicial, chamada de posição inicial. Essa posição é no instante T0, igual a zero. E V é a velocidade, que você pode calcular com essas equações. Como a velocidade instantânea é igual à média, a gente costuma chamar só de velocidade isso aqui. E T é o tempo. Quanto tempo passou desde que você começou a contagem. A gente utiliza, na mecânica clássica, o tempo absoluto de Newton. O tempo corre da mesma forma, sempre para frente, e da mesma maneira, no mesmo ritmo, em qualquer lugar do espaço, independente das condições. A gente sabe que isso não é verdade. Segundo Einstein, quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo corre. Mas o Newton, ele não se preocupou com essas velocidades elevadas. Ele analisou principalmente as órbitas dos planetas do sistema solar quando ele desenvolveu a sua teoria. E tudo isso que a gente estuda vem daquela fórmula, força resultante igual a massa vezes aceleração. Todas essas equações, no fundo, vêm daquela equaçãozinha lá. Beleza? Então, MRU, essas características, essas duas equações aqui. Por que eu estou passando isso? A gente vai fazer um exemplo de uma questão em que a gente vai utilizar essas equações agora aqui. Antes da gente pegar o exemplo. Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, veja, novamente tem um retilíneo, porque a trajetória é em linha reta, Só que agora ele é uniformemente variável. Variado. Isso quer dizer que a velocidade é variável. Só que esse uniformemente aqui, ele quer dizer que ela varia a uma taxa constante. Isso quer dizer que aquela aceleração que era zero no uniforme, agora vai ser diferente de zero. Mas esse valor é constante, ele não muda. Então, o aumento de velocidade ocorre sempre na mesma taxa. A velocidade ela vai aumentando sempre da mesma forma. E aqui a gente tem um número bem maior de equações, Aquela equação dos espaços, o seu sorvete, ela assume essa forma aqui, o famoso sorvetão, onde você tem as mesmas grandezas, a posição num instante t, o s, a posição inicial, S0, a velocidade inicial agora, a velocidade no instante zero. Sempre que tiver esse zero embaixo aqui, é porque é o valor no instante t0, que normalmente é zero. E a aceleração, que não vai ser zero mais. Então ela tem que aparecer. Dessa fórmula, a gente consegue reescrevê-la desse jeito, às vezes fica mais fácil usar uma ou outra, vai depender da situação. Agora, a velocidade instantânea não é igual à média. Então, para calcular a velocidade instantânea, você pega a velocidade inicial e soma o produto da aceleração com o tempo. Essa aqui é a famosa fórmula do vivo à toa, Ouvir a avó atrás do toco. Existem milhares de frases aí para memorizar, mas também ficar decorando essas piadinhas não vai resolver a situação de ninguém, não. Tem que botar a mão na massa. E a velocidade média é calculada da mesma maneira do MRU, ΔS sobre ΔT. E temos essa equação que é muito útil, famosa equação de Torricelli, que ela não depende do tempo. Vejam que a única equação dessas aqui que não tem o tempo como uma variável. Então, se na situação que o enunciado está descrevendo para vocês não for informado o tempo, é muito provável que você tenha que usar essa, vovô e vovó tem duas asa delta, a famosa equação de Torricelli. Beleza, gente? Então, vejam que a gente tem aí algumas fórmulas. Ah, mas eu tenho que decorar? Sim, porém,
se você entende o conceito físico por detrás delas, a memorização ela fica muito mais simples. Para isso, né, é necessário ler os livros que vocês têm, os livros didáticos, resolver os exercícios, né, tirar as dúvidas com os professores. Né? Não é uma coisa que você vai ler e de imediato vai fazer sentido na sua cabeça. Requer um treino. Né? É como tocar um instrumento musical. Você não vai pegar um violão e vai sair tocando. Nem vai aprender a tocar violão vendo, né, as outras pessoas tocarem. Você pega lá o maior violonista aí e fica olhando o cara o dia inteiro tocar. Você não vai aprender a tocar se você não pegar um violão na mão e ficar lá ralando um pouco. Então, como tudo na vida, né, gente? E aí, então, vamos botar a mão na massa nessa questão aqui, ó. Eu peguei essa questão do Enem do ano passado, né? É uma questão de cinemática. Vocês estão conseguindo enxergar o tamanho do texto aí? Tá legal? Deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui. Então, olha lá. Não sei se vocês já se depararam com essa questão. Ela fala o seguinte: você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B e C, conforme essa figura aqui. Então, tem 4 semáforos, você vai sincronizá-los. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo, no ponto O aqui, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir uma velocidade de 72 km por hora. E a partir daí prossegue com velocidade constante. Então veja, o cara está parado no ponto O. Ele vai acelerar, sair do repouso, a velocidade dele aumenta até 72 km por hora. A hora que o ponteiro chega lá, ele mantém essa velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente? Entenderam a questão? É qual o tempo que cada semáforo tem que ficar verde para que a pessoa esteja sempre a 100 metros dele quando esse semáforo abrir. Tranquilo, gente? Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá, ó. No instante inicial, que é aquele instante que a gente chama de T0 igual a 0, esse carro, vamos pensar que o carro é esse pontinho verde aqui, ó. Ele está no parado do semáforo. O semáforo vai abrir. Quando ele estiver a 100 metros do próximo semáforo, cada semáforo, a distância entre eles é de 500 metros. Então, se a gente medisse essa posição ao longo dessa reta aqui, imagina uma reta marcando essa posição aqui, ó. A gente estaria medindo a posição do carro nessa reta. Medir ela em metros. Então, aqui a posição dele seria 0. É a posição inicial. No primeiro semáforo, a posição é de 500 metros, né? 1.000 metros, 1.500 metros. Então, essas são as posições dos semáforos. Agora, o carro, quando ele tiver a 100 metros do primeiro semáforo aqui, ó, a 100 metros dele. Então, qual que seria essa posição? Se aqui é 500 metros, 100 metros antes, essa posição, então, seria de 400 metros. Quando o carro chegar aqui, esse semáforo tem que ficar verde. Então, esse semáforo aqui tem que ficar verde quando o carro estiver aqui. Qual que é a distância que esse carro vai ter que percorrer, então? Ele tem que percorrer 400 metros, certo? Quanto tempo demora para o carro sair do repouso e percorrer 400 metros? Essa distância que ele percorre, né, a gente chama de ΔS.
é a distância percorrida. Então, aqui a gente tem um ΔS de 400 metros. Só que ele tem um período de aceleração e depois ele tem um período de velocidade constante. Né? Não é sempre acelerado o movimento, senão seria mais simples. Ele acelera até atingir uma velocidade de 72 km por hora, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar esse período de aceleração. Nessa aceleração, você tem lá, no instante zero, o carro está parado no semáforo, então a velocidade inicial dele é zero. Esse carro vai ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E ele vai ter que sair dessa velocidade e chegar num instante que eu não sei o valor aqui, ó, quanto tempo vai demorar, mas ele vai alcançar uma velocidade de 72 km por hora. Sendo que a aceleração dele vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então veja que a velocidade vai mudar. Eu sei a aceleração, eu quero saber quanto tempo vai mudar. Para eu trabalhar isso aqui, é só usar a fórmula do vivo à toa. V igual a V0 mais A vezes T. Se a velocidade inicial é zero, isso aqui você pode zerar. A velocidade final é 70, mas veja que aqui tem quilômetro por hora e aqui tem metro por segundo ao quadrado. Então, aqui tem um problema de unidade. A gente tem que adequar essas duas unidades. O que a gente faz? Quilômetro por hora divide por 3,6 para passar para metro por segundo. Então, você vai ter uma velocidade, 72 por 3,6 dá 20. 20 metros por segundo. Essa é a velocidade que eu vou usar no vivo à toa. Então, a gente coloca 20, a aceleração vale 1, e aí você acha o tempo. Quanto tempo ele demora? 20 segundos para chegar nessa velocidade. Depois a velocidade é constante. Mas ainda fica uma pergunta: qual que é a distância que ele percorreu em 20 segundos? Então, nesse tempo, ele percorre quantos metros? Será que ele percorre os 400 metros? A gente tem que verificar. Para resolver isso, responder essa pergunta, você pode utilizar a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Como a velocidade inicial é nula, esse termo a gente zera ele. Você vai ter aqui V ao quadrado, 2 vezes a velocidade a gente já sabe, essa velocidade de V aqui a gente acabou de transformar, é 20, então vai ficar 20 ao quadrado. 2 vezes a aceleração, que é 1, vezes o ΔS. Daqui a gente vai tirar que esse ΔS vai dar 400 por 2, vale 200 metros. Ou seja, ele percorreu só metade do que ele deveria percorrer. Ó. Ele veio só até aqui. Quer dizer que daqui para frente, para terminar, faltam ainda 200 metros aqui. E esses 200 metros que faltam serão percorridos com velocidade constante, de 20 metros por segundo. Então vejam que ainda faltam 200 metros para ele chegar na posição que ele tem que chegar, que é dos 400 metros. Tá certo? Só que ele já gastou quanto tempo? 20 segundos. Aí tem mais o tempo desses 200 metros. É isso que a gente vai calcular agora. Então, após os primeiros 20 segundos, a gente sabe que ele já andou 200 metros. Só que faltam ainda 200 metros.
E esses 200 metros que faltam, ele vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo e essa velocidade vai ser constante, ela não vai mudar. Aqui fica fácil, porque como essa velocidade vai ser constante, aí é movimento retilíneo uniforme. Né? Então, agora aqui, a gente pode utilizar V igual a ΔS sobre ΔT. Eu estou pensando nos 200 metros finais. A velocidade é de 20. São 200 metros que ele tem que terminar de percorrer para chegar nos 400 metros lá. E aí a gente acha o tempo aqui. Corta aqui, o ΔT sobe, o 2 desce, 20 por 2, mais 10 segundos. Certo? Então, vejam, quanto tempo ele demorou para chegar, sair da posição S0, igual a 0, e chegar nos 400 metros. Quando ele chegar aqui, o sinal tem que ficar verde. Ele saiu no instante inicial. 0. Ele vai chegar aqui em qual instante? Bom, teve 20 segundos acelerando, mais 10 com velocidade constante. Então, ele vai chegar aqui em 30 segundos. Nesse instante, 30 segundos, é que o farol tem que ficar verde. 20 segundos da fase de aceleração e depois os 10 segundos finais com velocidade constante. Então, aqui, o primeiro semáforo, o primeiro sinal deve ficar verde. O primeiro sinal é o sinal A. Em 30 segundos, o sinal A deve ficar verde, porque é quando o carro vai estar a 400 metros dele. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? Tá de boa. Tá de boa? Só que agora a gente tem que ver os tempos dos outros sinais, né? Desse ponto de 400 metros, quanto mais ele tem que percorrer até o outro sinal ficar verde? Quando esse carro chegar a 100 metros desse sinal aqui, ó, quando ele estiver aqui nessa posição, esse semáforo tem que ficar verde. Que posição que é essa? Bom, 100 metros antes dos 1000. Quanto que vale essa posição, então, aqui? 900 metros. Qual que é a distância que esse carro vai ter que percorrer, então? Só que agora é com velocidade constante. Ele vai ter que sair daqui, ó, e vir para cá. Então, ele tem que sair desses 400 metros e vir para 900 metros. Qual a distância que ele percorreu, então? É só fazer 900 menos 400. Eu vou ter uma outra distância, um outro ΔS. 900 menos 400 vai dar 500 metros. E veja que quando ele tiver 100 metros do último semáforo, né? Ou seja, se é 1.500, 100 metros antes, ele vai estar na posição, então, aqui 1.400 metros. Ele também percorreu mais 500 metros. Então, veja que daqui até aqui a gente tem mais 500 metros. O mesmo tempo que ele levar dos 400 metros para os 900, ele vai levar dos 900 para os 1.400, porque a velocidade dele não vai mudar. Ele tem que percorrer a mesma distância de 500 metros com velocidade constante. Né? Então, vamos terminar a questão agora, está fácil. O sinal O deve ficar verde em 30 segundos, né? A gente chegou nessa conclusão aí. E agora, então, a gente quer saber. Então, veja bem, ó, vou colocar aquela reta lá. Ele sai de um ponto O. Aqui eu tenho a posição inicial igual a 0, no instante inicial igual a 0. Quando ele chega, o semáforo está a 500 metros, né? Vou colocar o semáforo aqui, ó. Aqui tem um semáforo, né? 500 metros.
Aqui vai ter outro semáforo, 1.000 metros. E aqui mais um semáforo, 1.500 metros. Quando esse carro chegou a 100 metros do primeiro aqui, ó, essa posição é de 400 metros. Em qual instante que ele chega aqui? A gente acabou de calcular, 30 segundos. Aí ele vai ter que chegar nos 1.400 metros aqui. Desculpa, nos 900 metros aqui. 1.400 é aqui. Né? Ou seja, ele vai percorrer mais 500 metros daqui para cá, ó. Então, a gente vai ter um ΔS aqui de 500 metros com velocidade constante de 20 metros por segundo. Como a velocidade é constante, é só usar o ΔS sobre ΔT. Eu tenho a velocidade de 20, o ΔS são 500 metros. O tempo que ele gasta para percorrer esses 500 metros, a gente vai calcular. Corta aqui, 50 por 2, ou seja, ele demora mais 25 segundos. Bom, se ele demora 25 segundos, né? Se esse tempo aqui vale 30, quando ele chegar aqui, então, é 30 mais 25, vai dar 55. E depois, ele tem mais 500 metros para percorrer. Veja que ele vai sair daqui, vai vir para cá, ó. É mais 500 metros. Ele demora mais 25 segundos, porque a velocidade dele não mudou. Então, nesse instante, quando que vai acender esse farol aqui agora? Esse tempo que ele gastou, mais 25. Que é para ele percorrer mais 500 metros. Então, aqui vai dar 80 segundos. Com isso, a gente tem o tempo em que cada semáforo tem que acender. E o primeiro tem que acender 30 segundos a partir do instante inicial, o segundo, 55 segundos, e o terceiro, a 80 segundos da abertura do primeiro semáforo. Com isso, a gente tem aí, então, né, os tempos de cada semáforo, e a gente tem, então, a alternativa 30, 55 e 80 é a letra D de dado aqui. Alguma dúvida aqui, gente, nessa questão? Ou em alguma equação que foi utilizada, algum cálculo? Deu para entender como que a gente trabalhou os dois movimentos, o retilíneo uniforme e o uniformemente variado, na mesma questão aí? Beleza? Tranquilo? Já tinham feito essa questão? Eu fiz ano passado no Enem. Acertou ou não? Não lembro, mas não vi. Acho que errei. Vamos fazer mais uma aqui? Eu selecionei um tanto de questão, mas o tempo é sempre mais curto do que aquilo que a gente deseja, né? Mas tem mais uma da prova do ano passado aqui, que tem a ver com a cinemática. Deixa eu só pegar ela aqui para jogar lá. Acho que dá para todo mundo enxergar ela aqui, ó. Nos desenhos animados, essa já é uma questão bem mais fácil, você não precisa fazer conta nenhuma, né? Você viu que essa questão que a gente acabou de fazer, ela é um pouco trabalhosa, não é super complicada, mas ela dá um pouco de trabalho, você gasta um tempo. Agora, essa 2 é daquelas que você não gasta tempo nenhum. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio. Papaléguas, né? Todo mundo, é que ele percebe que ele está no ar que ele cai, né? E só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com uma velocidade constante V0 sobre uma mesa, né, a superfície de uma mesa, e verificar o movimento da bola até o chão. Pessoal, essa bola, ela vai seguir essa trajetória que a gente está vendo aqui? Seguir reto e depois cair? Vai ser isso? Fala aí, galera. Vocês já viram isso aqui De jeito acontecer? nenhum. Não é o Papaléguas, né?
A bolinha vai cair assim, ó. Não. Vai, é essa mesmo. Assim? Tô brincando. Não. Não tem um tobogã. Se tivesse um escorregador aqui, um tobogã, poderia ser, né? Você joga o negócio para frente, ele cai reto aqui. Não. Essa é a letra D. É essa mesmo. Essa acertei. Essa é uma questão. E assim, tem várias questões muito simples na prova do Enem. Não pode errar isso aqui, né? Ah, eu poderia ficar em dúvida entre essa letra D e essa letra E aqui, ó. Mas, pô, quando você joga um negócio da mesa, você nunca vê ele cair desse jeito, né? Você não precisa deduzir a equação da trajetória. A gente tem como calcular essa equação da trajetória e ver que ela vai ser desse jeito aqui, e não desse jeito. Mas não tem necessidade de fazer isso, né? Porque o tempo que você vai perder, né, vai ser muito grande. Beleza? Uma outra questão muito simples aqui, que já é de eletrostática, é essa do gatinho aqui, ó. Né? Vê um gato, ele se esfrega no dono e aí ele sai todo arrepiado. Aí ele fala, eu odeio eletricidade estática. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? É o atrito. A gente tem 3 processos de eletrização típicos, né? Quando você quer conferir carga elétrica a um corpo, você faz um procedimento chamado de eletrização. Nessa eletrização, você vai conferir carga elétrica a um corpo. Essa eletrização, ela pode ocorrer por atrito, quando você esfrega a régua no cabelo e depois ela gruda nos pedacinhos de papel, você eletrizou a régua por atrito. Se você já tiver um corpo com carga e encostar em outro, ocorre uma transferência de cargas entre eles. Aí você tem eletrização por contato. Se você aproxima sem encostar e liga um fio terra, um aterramento, aí a gente já tem o processo de indução. Tá certo? Quando você faz eletrização por atrito, você tem 2 objetos que têm carga neutra. Então, a carga elétrica do A é 0 e a carga elétrica do B também é 0. Você vai atritar esses 2 objetos. Vai esfregar igual o pente, né, no cabelo, a régua no cabelo. Quando você brinca de escorregador também, a criançada toma choque pra caramba agora no inverno. Porque o atrito, ele faz com que tenha passagem de cargas elétricas de um corpo para o outro. Agora, que cargas são essas que se movem? Quais são as cargas que conseguem passar de um corpo para o outro? Se a gente pensar nas São cargas... elétrons. Tem que ser elétrons, né? Por que tem que ser os elétrons? Qual que é o motivo de não passarem prótons e sim passarem elétrons? Eu não sei quem que vai ganhar ou quem que vai perder, mas um corpo perde elétrons e o outro ganha elétrons. Quando a gente pensa nesses objetos, eles são formados por átomos. Então, essas cargas, elas têm que fazer parte da estrutura do átomo. E vocês, em química, lá, estudam os modelos atômicos. Então, vocês já viram que o átomo ele tem uma região muito pequena, chamada de núcleo. E os elétrons se movem em níveis de energia, né, que tem uma energia fixa, estabelecida, e eles só podem saltar entre esses níveis. Mas, se eu pensar nos prótons, os prótons estão presos lá no núcleo. É muito difícil retirar isso. Você vai mexer nas forças nucleares, ou seja, a energia nuclear. A gente mexe no núcleo quando ocorre um decaimento radioativo, uma fissão nuclear, uma fusão nuclear. Mas numa eletrização por atrito, você não consegue alterar o núcleo. A energia desse atrito é muito baixa para você tirar prótons ou enfiar prótons no núcleo. As cargas que estão livres são os elétrons. Então, um corpo pode perder elétrons, da mesma maneira, um corpo pode ganhar elétrons.
E essa troca de elétrons que confere carga elétrica, né, nesses processos de eletrização que a gente, todos eles, é sempre elétrons que se movem. Então, troca de átomos entre a calça e os pelos do gato, diminuição no número de prótons, criação de novas partículas, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. É a letra D. Vejam também que é, né, uma questão muito simples, né, sobre eletrostática, sobre eletrização. Para a gente terminar, então, há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos, né, o pessoal antigamente tinha que cobrir espelho com lençol, não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos, né, principalmente isso. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que não seja conversível. Qual o motivo da proteção fornecida pelos automóveis? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro aqui também é que quando você tem um raio, na realidade é uma descarga elétrica, é uma corrente elétrica entre a nuvem e o solo. Normalmente, o raio, ele desce da nuvem, então você vai ter uma nuvem com excesso de cargas negativas. Como que a nuvem adquiriu essas cargas? Por atrito, entre a poeira, né, e os cristais de gelo que fazem parte da nuvem. Então, ela se eletriza por atrito. Essa carga é tão grande que essa carga influencia as cargas da Terra. As cargas negativas que estão perto do solo, elas são repelidas, elas se afastam da superfície do solo, os elétrons. E aí ficam átomos com carga positiva aqui. Então, aparece uma diferença de potencial entre a nuvem e o solo. Essa DDP-U, né, ou VA menos VB, é a famosa diferença de potencial. Normalmente, não tem corrente elétrica, porque o ar é isolante. Mas se essa DDP alcança um certo valor, você rompe a rigidez dielétrica do ar e aí você tem a passagem de cargas. Essas cargas vão descer da nuvem para a Terra. E aí cai um raio. Só que tem um detalhe. Se você tiver uma elevação aqui, né, por exemplo, imagina que tem uma árvore aqui. Essa árvore acaba concentrando mais cargas por causa da ponta dela. Todo local pontiagudo, o acúmulo de cargas é maior. Então, o caminho mais curto para o raio não é chegar no solo, é chegar na árvore. Por isso que é muito perigoso você ficar embaixo de árvore. Não deve ficar embaixo de árvore nunca. Se você estiver num campo aberto, você deita no chão e espera parar de cair raio. E reza, né? Para Deus te ajudar. Tá? Agora, se você tiver um condutor metálico, e aqui que está a sacada, né? Imagina que você tem uma caixa metálica, né? Vamos pensar aqui numa esfera eletrizada. O excesso de carga está sempre na superfície. Seja carga positiva ou negativa, você nunca vai ter carga dentro do condutor. Essa carga interna é sempre zero. Então, o melhor lugar para você ficar numa tempestade de raios é dentro de um condutor metálico, né? Se você tiver uma caixa de metal, entra dentro da caixa, né? Existem diversos vídeos aí no YouTube mostrando a famosa gaiola de Faraday. O Michael Faraday foi um grande físico, autodidata, e ele propôs essa ideia, ele demonstrou, ele entrou numa cela, né, de metal, ficou sentado lá dentro enquanto essa célula recebia raios, e ele ficou lendo o jornal lá dentro, porque como ele estava dentro do metal, não tem descarga elétrica. Isso é chamado de blindagem eletrostática. Por isso que um raio às vezes pega no avião e não acontece nada com o avião, porque o avião é de metal. Quem está dentro do avião nem percebe. O avião está lá voando, bonitão, né? Aí vem um raio. Esse raio bate no avião, ele corre por fora, vamos dizer assim, e vai para a Terra. E quem está aqui dentro nem percebe que foi atingido por um raio.
porque ele está dentro de um condutor metálico. Por isso que ficar dentro do carro é a melhor opção. Não é por causa dos pneus. Muita gente acha que porque o pneu é de borracha ele isola. Não é isso. A carcaça do carro poderia estar enterrada na terra. Se você ficar dentro dela, não vai ter problema. Porque você vai estar dentro de um condutor e você nunca vai ter carga elétrica no interior de um condutor metálico. Por isso que a gente tem aqui isolamento. Veja, a letra A. Muita gente vai nessa letra A. Efeito de para-raios da antena, blindagem pela carcaça metálica, alternativa C. Certo, gente? Então, nosso tempo aí chegou ao final. É muito corrido, uns 50 minutos, uma hora que seja, para a gente, né, aprofundar um pouco mais. Mas eu espero que nessas questões que a gente viu, tenha dado para vocês revisarem alguns conceitos, né? E percebido aonde que tem que focar a atenção, né? Ah, não entendi tal coisa. Então é bom, veja isso por um lado positivo. Você sabe o que você precisa estudar agora e você tem um direcionamento a seguir, tá? Qualquer dúvida aí, qualquer questão, só entrar em contato. E eu agradeço aí, Alfredo, a oportunidade, parabenizo aí o grupo pela iniciativa. E nos dias de hoje é cada vez mais importante, né, a gente tentar, né, democratizar um pouco mais o ensino, que essa pandemia mostrou que é muito desigual, muita gente sem acesso, e isso é uma tristeza muito grande. Então, eu fico muito feliz em participar e poder ajudar um pouco aí. A gente aqui agradece mesmo você ter disponibilizado esse tempo, ainda que nós saibamos seja curto, mas eu acho que os meninos aprenderam. Eu, particularmente, eu tenho que confessar, Breno, eu imaginava o lance do carro por causa do pneu. Mas isso aí é muito comum. Eu aprendi. Então, muito obrigado mesmo. E os meninos todos, mais uma vez, parabéns por estarem presentes, né? E lembrando que quarta, quinta e sexta tem mais, né? A gente aguarda todo mundo. Ao que parece, nós vamos, já para adiantar, nós vamos manter esse link mesmo, tá? Que ele não deu restrição de tempo. Então, guardem esse link para as próximas aulas da semana. Beleza? Obrigado, Breno. Eu que Obrigado, moçada. agradeço. Pessoal, muito obrigado aí, tudo de bom, boa prova para vocês. E, ó, calma na hora lá, hein? Calma, calma e calma, tá certo? Sem desespero. Valeu, gente. Grande abraço. Obrigado, Rafaela. Valeu. Tchau, tchau. Eu que agradeço.